E aí pessoas, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no YouTube. E hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, tá? Porque é feriado, vocês sabem que eu não costumo lançar vídeo no feriado, então eu tava com preguiça de gravar, na verdade. Eu tava aqui, eu e o Dadá, num embate filosófico aqui, pra ver se eu ia filmar realmente, gravar, né? Porque filmar é quando tem filme, né, Ded? Você que falou do sebo aquele dia, eu falando de filmar agora, tá? Ó, a gente tá chegando nós dois ali. Enfim, eu não tava com nenhuma vontade de gravar vídeo agora, eu acordei meio de saco cheio hoje, sacou? Quando você acorda meio de saco cheio? Então, eu tô querendo fazer nada, eu tô querendo voltar pra cama e dormir até o dia acabar. Mas, é quarta-feira, eu preciso fazer um vídeo pra vocês, afinal eu me comprometi a isso, né? Então estamos aqui, e por isso eu não estou naquele meu cenário lá fora, com as plantinhas aqui atrás, até porque eu estou buscando cenários novos, porque aquele lá me encheu o saco de ficar as pessoas passando, gritando, o carro passando, essas porra toda que vocês estão acostumados. Então eu estou testando isso aqui. Se vocês preferem, dá um joinha. A sombra aí que... Foda-se a sombra! Bom, então como é pra ser um vídeo com um tema leve, né, pra aproveitar o feriado de quarta-feira, eu resolvi selecionar umas perguntas que vocês fizeram pra mim. Vem, Todd, vem. E responder essas perguntas, né? Então eu coloquei lá na segunda-feira, lá no Instagram, aqueles stickzinhos falando, faz uma pergunta pra mim, qualquer coisa. E hoje eu vou respondê-las, beleza? Eu, Todd pelado, e seu Dadá ir atrás da câmera, maravilha? Da câmera! Hoje não vai ter nem recadinho, vamos nessa aí, vai. Isabela Chagas pergunta, como você fez parte da maçonaria sendo ateu? Abraço, gosto muito dos seus vídeos. Na verdade, quando eu fui pra maçonaria eu não era ateu, eu fiquei ateu no processo, né, enquanto eu estava lá. Na verdade eu fiquei ateu, eu comecei o processo de ateísmo quando eu estava no grau de aprendiz, de companheiro. Aí, enfim, foi um processo longo até eu realmente me assumir como ateu, e quando eu assumi como ateu, juntou alguns processos dentro da maçonaria, processos políticos da maçonaria que me desagradaram, e aí eu decidi deixar a maçonaria e não retornar nunca mais. O Todd vai chacoalhar a câmera pra sempre nesse vídeo, e eu tô cagando pra isso. Max Dias da Silva, mano, você ainda é um maçom regular? Tríplice fraterno abraço. Eu acho que já respondi, né? Acabei de falar que eu deixei de ser maçom. Né? Mara Leixo 1, várias. É porque eu tinha perguntado se alguém tem alguma pergunta pra mim, né? Eu tinha falado pra pessoa se alguém tinha uma pergunta. Várias. Se o senhor sempre foi ateu, caso não, por que se tornou e teve uma religião na infância? As pessoas encasquetaram com esse negócio, né, de ateu. Mas você já respondeu, né? Que virou um ateu depois da... Então, mas não perguntou o porquê. Agora tem que falar o porquê. Bom, vamos começar do fim. Na infância, na verdade, eu nunca tive uma religião de verdade, mas eu fiz primeira comunhão e catecismo. O catecismo porque a minha mãe achava bonito. Tem algum motivo? Ô Todd, tem algum motivo que eu não saiba pra eu ter feito primeira comunhão, além da família gostava? Só da religião da família. Porque assim, a minha tia-avó, a tia Zezé, ela morou a vida inteira num colégio de freira, ela é muito católica. A minha avó também, na verdade assim, essas duas são macumbeiras, elas só não sabem ainda, tá? Porque a tia Zezé é uma daquelas lá que faz feitiço, manja, ele faz mesmo, faz uns bagulho muito louco lá. Mas enfim, todo mundo era do interior, né, uma cidadezinha chamada Piquete, que fica no cu de São Paulo, assim, quando São Paulo tá fazendo cocô, que é o Rio de Janeiro, Piquete tá ali. Então, todo mundo era ali, muito religioso, não sei o que lá, e eu acho que pra fazer bonito pra família, minha mãe me colocou na primeira comunhão, eu era muito novo, tinha 7 anos. Depois, eu lembro que um dia tava todo mundo, os moleques da rua que tava descendo, né, eu moro numa rua subidinha assim, eles estavam todo mundo descendo, passando em frente de casa, e aí o Diego falou pra mim, meu, você não vai? Eu falei, vou aonde? Ele falou, não, Crisma. Eu falei, que Crisma? Ele falou, tá, seu nome tá lá. Aí meio que pra entrar no grupo, né, porque eu sempre fui meio afastado, mas para entrar no grupo eu fui fazer e acabei gostando de fazer porque eu tocava no grupo. A gente fazia a sonoridade da igreja, da missa local e tal. Então, por causa da música eu acabei ficando e fui crismado. Então, mas eu nunca exerci o papel, eu achei um absurdo ter que confessar meus pecados pro padre. Eu fui um daqueles que quando me deram a hóstia eu mordi para ver se saía sangue, porque essa era a lenda, né, Deds? Se você morde a hóstia sai sangue. A primeira coisa que eu fiz quando o padre colocou a hóstia na minha boca foi morder a hóstia pra ver se saia sangue. Enfim,
Essas coisas todas, mas nunca professei de verdade uma fé, nunca fui religioso de alguma forma. Qual que foi a segunda pergunta? Se eu sempre fui ateu? Não, nunca fui ateu. Eu acreditava de verdade em uma coisa superior, principalmente quando eu entrei na Umbanda, assim, né? Quando eu entrei na Umbanda, eu abracei o paradigma umbandista. Eu entrei com muitas ressalvas, eu acho que vai ter uma outra pergunta que eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu entrei com muitas ressalvas, mas quando eu entrei de cabeça. Então eu abracei Oxalá, Oxalufã, Oxá das Quantas, Oxaguian, Olumaré, esses caras todos eu abracei de verdade. Ô pai, não fica mexendo na moedinha. Então, eu abracei, eu abracei de verdade esse negócio, né? Só que aí com o tempo fui mudando de opinião, porque é natural das pessoas mudar de opinião. Se você acha que isso é errado, eu duvido que você ainda acredite em Papai Noel. Do Pedrão MVV. Nino, quantos anos você ficou na Umbanda e o que te levou a procurar novos paradigmas? Eu fiquei ao todo 15 anos na Umbanda. Eu comecei por mera curiosidade, eu não fui nesses caras assim, vamos pela dor ou vai pelo amor, não sei o que lá. Não, eu fui por mera curiosidade, uma namorada minha, na época, a Érica, ela tinha 2 filhinhas, acho que já contei essa história um monte de vezes. Ela tinha 2 filhinhas e precisava de uma babá. E aí minha mãe achou uma babá pra ela e a babá era na urgência, assim, era tipo sexta e a gente precisava da babá pra segunda. Só que o único tempo que ia ter pra conversar com essa moça era no período do pré-gira dela. Porque os meus pais iam num terreiro de Umbanda e eu não sabia. Na verdade, o meu pai, ele é macumbeiro desde muito tempo, né? Que ele ia com o meu padrinho nesses centros espíritas da vida. E só que eu não sabia, né? Às vezes eu via meu pai saindo aqui, enfim, minha mãe nunca me contou, sei lá, acho que eles tinham medo de eu, sei lá, virar mago. Mas enfim, minha mãe conhecia essas pessoas desse centro, aí eu fui com a Érica lá, a gente achou a babá, a Érica conversou e resolveu ficar na gira. E aí eu também fiquei pra acompanhar, até porque eu não tinha carona pra voltar embora. E só que eu fui daqueles que sentou no último banco, ficou lá de braço cruzado, de cara amarrada, olhando pro pai de santo, como quem diz... Sabe? E só que aí o que acontece? A Érica gostou e a gente começou a voltar várias vezes por causa dela. Até uma hora que convidaram ela a entrar para a linha de trabalhos lá, né? Fazer desenvolvimento. E eu continuei indo. Um belo de um dia, num janeiro qualquer, teve uma festa de Oxóssi e só tinha um tabaqueiro que era o filho do dirigente, que devia ter uns 10, 12 anos, né? O Lipe lá, o Felipe. 10, 12 anos, né? E aí, como era muito frenético lá a festa, né, era essa zumbandona de nação, banda de nagô, sabe, com atabaque comendo solto. Aí eu perguntei pro caboclo se ele queria que eu ajudasse na música, né. Aí ele perguntou se eu sabia tocar, eu falei que não, porque eu nunca tinha pego um atabaque na vida. Mas ele deixou eu entrar do mesmo jeito, eu fui bem. Aí eu fiquei nesse terreiro acho que uns 3 anos. Aí o meu namoro com a Érica não deu certo, enfim. E aí eu já tinha conhecido a Ana Lídia, que ela trabalhava comigo. Aí eu perguntei pra Ana Lídia o terreiro que ela frequentava, que eu sabia que ela frequentava. E pedi o endereço, essas coisas todas. A gente acabou saindo, parará, eu acabei frequentando o terreiro dela. Fiquei mais uns 4 anos lá. Aí eu fiz a coroa, né, a ordem de passe, comecei a dar passe lá. E logo na sequência a gente saiu e abriu a casa da Avó Maria Rosa. Aí eu na casa da Avó Maria Rosa fiquei acho que uns 8 anos, 7 anos, né? Que foi a casa da Avó Maria Rosa, uma coisa assim. Por aí. Então aí veio Dadá, veio Maricota, o período entre um terreiro e outro a gente começou a fazer na nossa casa, a gente fez uns estudos, essas coisas todas. Meio que daí saiu também a Ordem do Grande Oriente. E a gente foi nessas aí, acho que foram uns 15 anos de terreiro. É meio isso. Carvalho Pedro 12. Para você como uma pessoa ateia, o que significa o todo? As pessoas não se conformam nisso, né, cara? O todo significa o todo, cara. É o todo. Sabe o que é engraçado? Eu não entendo como é que pra vocês o todo tem que ter alguma relação com a divindade, cara. Porque o todo é o todo que existe. Se você observar o todo e a gente tem uma boa perspectiva do todo, através dos satélites que a gente tem por aí, etc e tal, do próprio conhecimento do nosso mundo, a gente não vai ver nenhuma divindade aí, cara. Muito menos Deus. Então, o todo é o tudo. É a câmera, sou eu, você, o Dadá, a cama aqui. É o todo. William Gardioli. Por que você não acredita em Deus? E nos deuses, acredita? Pessoal, tem um vídeo no meu canal chamado Mago Ateu, tá? Porque eu preciso, quando a gente entra nesse assunto, precisa existir uma desambiguação de termo, tá?
Porque muita gente fala que confunde a ideia de Deus, de divindade, de deuses com Deus minúsculo, de Deus com Deus maiúsculo. Enfim, são várias coisas que estão aglomeradas nesse processo e as coisas precisam ser desambiguadas até pra gente conseguir falar, né? Porque vocês estão no meu canal, o meu canal não é um canal de gente idiota, então a gente entende que você precisa observar uma determinada situação dentro dos seus vários pontos menores, né? Então, por exemplo, Deus, Jeová, vamos pegar o Deus cristão, né? Jeová. Jeová é uma divindade, mas ele é um tipo de divindade diferente, porque ele é uma divindade que é um Deus, sacou? Que é o Deus com D maiúsculo. O que é essa divindade com Deus com Deus maiúsculo? É alguém que sempre esteve aqui, estava antes do universo acontecer, está agora, e o universo só acontece por causa dele, e estará depois que o universo deixar de existir. E é onipotente, onipresente, onisciente. Qualquer Deus que se encaixe nesse paradigma é uma divindade diferente das divindades gerais. Porque a gente pode chamar um guia de Umbanda de divindade, mas um guia de Umbanda evidentemente não é Deus. Sacaram? Eu não acredito em Deus. Nessa coisa que estava aqui antes, está agora, o universo acontece por causa dele, e estará depois que o universo deixar de existir, que é onipotente, onipresente, onisciente. Nesse negócio eu não acredito. E é por isso que lá no meu vídeo do Mago Ateu, eu falo que eu sou um ateu todinho. O que é o ateu todinho? Segundo a definição dos próprios ateus, o ateu todinho é aquele cara que não acredita nesse Deus, mas acredita em um monte de outras coisas. Tem um ateu hardcore. O que é o ateu hardcore? É o muito parecido com um cético, é o cara que não acredita em nada, a não ser que existem evidências para isso. E quando a gente está falando de evidências nesse ponto, são evidências mesmo, né? Tipo, evidências científicas para um caso, tá? Quando a gente está avaliando uma informação, para vocês que não são idiotas, porque eu sei que tem um monte de gente que e não vai entender isso, a gente precisa pegar as informações e dividir elas. O próprio Enciclopédia Britânica está falando que é muito difícil você definir o que é ser ateu, justamente por causa dessa multiplicidade do termo, né? Eu não acredito em Deus. Não acredito que existe uma força criadora, que existe uma força que rege o universo, que existe uma força que estará aqui depois que o universo acabar, e essa força é onipresente, onipotente, onisciente. Nisso eu não acredito. Mas eu acredito em algumas divindades, por exemplo, guias de Umbanda, por enquanto eu acredito. Em algumas divindades assim eu acredito. Eu espero que tenha ficado claro, né? Porque não é um negócio tão difícil de entender, né? Sabe o que eu acho que acontece? Sabe o que eu acho que acontece com as pessoas? É assim, todo mundo tem seus paradigmas, assim como eu tenho os meus, né? Então, por exemplo, eu não acredito em Deus. A diferença é que eu não quero obrigar você a não acreditar. E geralmente quem acredita em Deus quer obrigar o outro a acreditar. Existem também ateus que são chatos pra caralho nesse ponto, que não querem que ninguém acredite em Deus. Aliás, que querem que ninguém acredite em Deus. Então eles ficam fazendo uma pregação disso. Existem idiotas de todos os lados, tá? Eu não me importo se você acredita em Deus ou não. Eu tô cagando pra você. A vida é sua. Você faz dela o que você bem entender, cara. Para mim, se você quiser pular da janela e se matar, não vai fazer tanta diferença assim. Recomendo? Não recomendo. Mas o que eu tô falando é que se você fizer, não tem nem como eu saber, sacou? Então pra mim não tem tanta importância. Então se você acredita em Deus, acredita que Deus é um macarrão, que o Dadá é Deus, tantufas. Só que eu acho que as pessoas elas pegam tão pesado nisso porque elas querem me obrigar a acreditar numa coisa delas, né? Tipo, cara, eu não quero... você não precisa nem acreditar em magia, cara. Eu inclusive, quando as pessoas me perguntam por que acreditar em magia, eu falo, não acredita. Sacou? É só você deixar o outro viver em paz. Não tem por que você ir para outro caminho. Se você pensar bem, é até retardado você fazer isso, né? Pra que você tem que impor a sua vontade pra outra pessoa? Por que você tem que impor que a pessoa tem que ser hétero? Por que você tem que impor que a pessoa tem ou não tem que fazer aborto? Deixa a pessoa decidir a vida dela, caralho. Ana Flávia Guimarães. Você já se arrependeu de ter usado magia em alguma coisa na sua vida? Já teve cagada mágica? Já. Já me arrependi. E depois, na verdade, a gente entende aquilo que às vezes eu falo pra vocês aqui que o mago não usa magia, né? E muitas pessoas me perguntam, Nino, por que você não usa magia, por exemplo, para ficar rico? Porque eu entendi, depois de um certo tempo de prática, que toda magia tem um preço, né? Lógico que já me disseram isso antes, só que você às vezes precisa vivenciar na carne o que é o preço da magia, né? Já fiz algumas cagadas mágicas, já fiz coisas que eu me arrependi muito depois.
Já fiz coisas... É que também assim, não dá pra gente saber se realmente foi resultado da magia, sabe? Então às vezes é meio complicado você fazer assim. Mas, uma das coisas que eu mais me arrependo de ter feito magia foi logo no começo das questões de terreiro, assim, no comecinho mesmo do terreiro, das minhas questões de terreiro, que eu via que você utilizava um ente metafísico para dar um conselho ou fazer um trabalho, alguma coisa assim, né? Usava um caboclo, etc e tal, e aí a pessoa se tornava dependente de você. Isso sempre foi ruim pra mim, assim, né? Porque eu não gostava disso, eu achava errado criar dependência. A pessoa tinha que aprender a se virar sozinha e não ficar sempre dependendo da palavra de um segundo ou terceiro para fazer alguma coisa acontecer. Então quando eu via que a pessoa ficava retornando para tomar passe comigo, eu me incomodava muito, porque na minha cabeça estava claro que eu tinha atrapalhado o processo da pessoa e não ajudado, né? Ajudar é quando você faz uma coisa, a pessoa entende e consegue fazer sozinho o resto. Isso pra mim é ajudar. Eu posso estar errado nesse princípio? Posso estar errado nesse princípio, mas pra mim, por enquanto, é o que vale. É ajudar a pessoa a andar. Agora, se a pessoa, para cada passo que vai dar, depende de uma palavra minha ou de um guia meu, então eu estou fazendo errado. Não sei se vocês perceberam, mas isso pauta o meu trabalho de hoje em dia, né? Eu sempre falo para as pessoas que o atendimento comigo, por exemplo, aliás, quem quiser atendimento, é só me adicionar no WhatsApp aqui e chamar. O atendimento para mim eu resolvo num dia, numa sessão. Por quê? Porque se eu fizer a pessoa retornar comigo, é porque eu estou falhando. Eu estou falhando na ajuda. Porque qual que é a minha ajuda? É fazer a pessoa ser empoderado o suficiente para resolver o próprio problema, e não depender de outras pessoas. O que é o curso de autodefesa energética espiritual? É dar para a pessoa o conhecimento para ela resolver os próprios problemas nesse sentido, não precisar de um terceiro. Porque é errado você depender de um padre, é errado você depender de um pai de santo, é errado você depender de alguém para resolver os problemas da sua vida. Você não está aprendendo quando você está fazendo isso, você está deixando a coisa na mão de outro. Esse eu acho que é um dos... E isso aconteceram por vários tempos, né, até eu chegar a amadurecer essa ideia junto com os guias. Então isso foi um negócio que foi uma cagada mágica que eu fiz, assim. Você, Dada, tem alguma cagada mágica, alguma coisa que você fez que você se arrependeu? Que eu me lembro, não. Não, deve ter, né? Não, mas se você se arrependeu, se você se arrependeria, você lembraria. Não lembro. Dada é incólume, mano. Não lembro no momento, não. Oi, Jéssica! O que te fez iniciar na Ogon e por quê? Essa pergunta é muito interessante, cara, porque na verdade eu não me iniciei na Ogon. Eu iniciei a Ogon. Entendeu a diferença? Eu criei a Ogon. E olha só como são as coisas, né? Eu não escondi isso nunca de ninguém, né? Tem algumas ordens que nascem hoje em dia e não tá errado de jeito nenhum alguém criar uma ordem, e aí as pessoas são, né, elas podem entrar na ordem dessa pessoa se comprarem a ideia dela ou não. Só que muita gente tenta dar um caráter milenar para uma ordem que está nascendo agora, ou pior ainda, muita gente tenta pegar o nome de outras ordens e trazer para a sua própria ordem agora, que é o que acontece com algumas maçonarias que não são oficiais, né, que são maçonarias espúrias. Eles pegam o nome da maçonaria e criam a sua própria coisa, chamada maçonaria, e usam esse nome para dar um peso no que estão fazendo. Tem umas ordens telêmicas que fazem isso também, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas vocês que são mais espertinhos já devem estar sabendo o que eu estou falando. Mas de qualquer forma, eu acho que não existe nada errado de você criar uma ordem, desde que você... desde nada, você cria uma ordem se você quiser, cara. O mundo tá aí pra você fazer o que você quiser. Claro que uma ordem de uma só pessoa não funciona. Mas o que acontece? Qual que foi o meu objetivo ao criar a Ogon? Há muito tempo atrás eu já estava fazendo parte dos estudos mágicos, essas coisas todas, e eu comecei a dar curso de magia. Um curso bem basicão de magia, que ele é, digamos que, a versão beta, a versão 1.0 do curso de hoje, né? Faz 5 anos já. E eu comecei a sentir a necessidade de juntar as pessoas que faziam os cursos, porque tinha vez que eu tinha 3 turmas simultâneas, como é o caso agora, e as pessoas não se falavam, né? E eu sentia a necessidade para troca de experiência, para crescimento mútuo. E diversas vezes eu tentei fazer alguma coisa nesse sentido. Até que um dia eu falei assim, vou criar então um grupo de pessoas para estudar. Ver quem tá afim e vamos junto, né? E aí eu criei a Ordem do Grande Oriente Místico, assim, sem nenhum tipo de pensamento grandioso para ela. Criei.
E aí eu comecei a divulgar na internet, entre os membros primeiro das pessoas que fizeram o curso, depois eu comecei a pôr na internet, porque eu vi que as pessoas não estavam muito afim de continuarem naquilo, né? Elas estavam mais interessadas na Umbanda, que era o fio guia do curso por muito tempo, assim. Aí eu criei a Ogon e alguns malucos entraram nela via internet, assim. O Caco, o Lucas, algumas pessoas da primeira geração entraram. 2 anos depois, a ordem, a gente resolveu fazer a ordem virar a ordem mesmo. E aí aconteceu ocultaria, o meu canal começou a ter um boom de pessoas. Pessoas começaram a se interessar em entrar, pessoas entraram, pessoas saíram. E hoje ela tem uma cara de ordem. Então assim, a Ogon não é uma ordem milenar, embora eu traga conhecimentos de outras ordens, assim como outras pessoas lá dentro. É uma ordem que nasceu há 5 anos da minha ideia de juntar pessoas para me ensinar coisas. Porque a Ogon sempre teve esse caráter, na verdade. Eu queria que as pessoas se juntassem, se especializassem cada vez mais em diversos tipos de magia e pudessem me ensinar com isso, ensinar uns aos outros. E aí nasceu a Ogon. É isso, então eu não me iniciei na Ogon, na verdade eu iniciei a Ogon. Antônio Vinícius 22. Nino, quando você soube que queria ser um mago e como começaram suas práticas mágicas? Cara, na verdade eu nunca pensei nisso. É assim, ó, eu sou muito frustrado por não ter uma história digna de contar, né? Todo mundo que vai na Umbanda sempre tem uma história. Então, porque quando eu era pequeno eu via fantasmas, quando eu era pequeno eu não dormia porque tinha pesadelos, quando eu era pequeno eu era cometido por demônios, quando eu era pequeno era isso, era aquilo, não sei o que lá, e eu acabei na Umbanda meio que sem querer. Eu não tive nada disso. Que eu me lembro, eu tive algum tipo de manifestação, assim, quando criança. Eu era normal, né? Eu era normal, assim, tipo, eu era standard, não fazia nada. Aliás, eu era uma criança mega tímida e fechada, eu ficava no meu quarto a maioria do tempo. Eu lembro de episódios que eu pedia pra minha mãe me pôr de castigo pra eu não ter que sair com os moleques na rua pra brincar, então minha mãe me colocava de castigo no quarto. E eu ficava brincando de Lego, que na época não chamava Lego, chamava Tent. Eu gostava desses negócios de montar coisas, sabe? E aí eu passava o dia no meu quarto ou jogando videogame, numa televisão preta e branca, porque eu sou desses antigos, ou brincando de Lego. E aí, enfim, cresci, reproduzi. E aí um dia foi a história que eu contei no começo, né? Uma ex-namorada foi. Só que assim, eu nunca aceitei as coisas por aceitar. Isso sempre foi uma coisa muito presente em mim, né? Eu sempre perguntava por quê, eu sempre tentava entender as coisas. Acho que o meu caráter quietão, eu sempre fui muito tímido, muito fechado, muito reservado. E eu acho que esse meu caráter quieto acabou me tornando uma pessoa muito observadora. Então eu sempre pensava nas coisas, formulava teorias, etc e tal. Até que um dia, quando eu entrei na Umbanda, eu falei assim, legal, vamos entrar então, já que eu fui convidado, né, o cara deixou, só que eu quero saber o que está acontecendo. E aí eu comecei a ler a respeito. E eu lembro que foi um período que eu estava desempregado. E aí, como eu estava desempregado e sempre gostei de aprender coisas, eu comecei a tentar aprender a construir um site. E aí eu montei um blog no WordPress, né? Baixei o WordPress, fiz aquele negócio todo que tem que fazer. Montei um blog que é o tal do Artfolk, que algumas pessoas ainda se lembram dele. E os vídeos mais antigos meus aqui do canal ainda tem a assinatura do Artfolk. E aí eu comecei a escrever as minhas conclusões sobre as coisas que eu aprendia. Então, o que é Ogum? Ogum é o orixá da guerra. Por quê? E aí eu fui, pesquisei lá no PRVG, peguei lá as histórias lendárias da África, tarará, o povo de Ogum, não sei o que lá. E aí eu escrevi minhas observações ali. Acontece que esses textos começaram a ficar muito famosos, principalmente depois que o Rubens Saraceni começou a lançar os cursos de sacerdócio dele. Porque algumas pessoas faziam os cursos, achavam que não tinha fundamento, e não é minha opinião, eu não fiz o curso, não sei do que se trata, mas elas vinham no meu blog me pedir ajuda, porque tinha feito alguma coisa e dado merda. Na verdade, na casa da avó isso aconteceu um monte de vezes, né? Mas, de novo, eu não estou julgando, isso é muito mais, pode ser erro individual, pode ser erro do metodologia de um terceiro, enfim, não importa. Mas as pessoas começaram a me procurar para tirar dúvidas que tinham a respeito disso. E eu respondia do jeito que vocês veem hoje, né? Eu respondia de forma direta, clara, incisiva e dando a minha opinião sem rodeio. E aí eu comecei a ficar grande. Numa época onde não existia YouTube, né? Eu comecei a crescer no meu site, assim, eu tinha tipo 15 mil, 20 mil visitas por dia lá. E eu comecei a ajudar muita gente no mundo todo. Teve gente do Japão que me chamou, teve gente que me procurou nos Estados Unidos, eu fiz muitos amigos aqui no Brasil, eu participei de programas de rádio,
Meus textos participavam muito do roteiro do programa Melodias de Terreiro, que é uma rádio de um programa de Umbanda dentro da Rádio Bandeirantes lá do Rio de Janeiro, não sei se existe ainda. Meus textos foram parar em revistas estrangeiras sobre Umbanda, essas coisas todas. E aí no meio dessa confusão eu comecei a ser convidado para ordens. Né? Eu lembro que eu fui convidado tipo umas 15 vezes sem exagero para maçonaria, até que um dia eu aceitei. Fui chamado para um monte de ordem. E algumas delas eu aceitei, procurei saber do que se tratava essas coisas todas, aceitei. E aí cheguei onde eu tô. Eu não lembro mais qual foi a pergunta. Então a pergunta era como eu soube que era um mago. Então, no fim das contas, eu nunca soube que eu era um mago. As pessoas me identificaram como mago, me chamaram para fazer parte dos estudos ocultistas e magistas. E aí meio que quando eu vi eu tava lá. Tipo, ninguém nunca me tratou. Eu nunca me tratei, na verdade, como mago. Eu assumi esse papel de mago meio que há pouco tempo atrás, porque as pessoas começaram a me chamar assim, o pessoal da Ogon começou a me chamar assim também. E para eles, para mim, a opinião deles importa muito, porque eles são diretamente discípulos meus, digamos assim, né? Foi aí que eu assumi a alcunha. Eu nunca me vi mago, assim, tipo, eu, de repente tava lá. De repente me colocaram o manto cinza e falaram, vai lá, o manto de Apolônio. De repente me colocaram o manto de Apolônio e falaram, vai filho, se vira, se fode aí. E é isso que eu tô fazendo até agora. Essa aqui eu não anotei o nome. Nino, não sei se já te perguntaram, mas como foi que você entrou nessa de hermetismo? Sua família já era da Umbanda? Bom, então como eu disse lá no começo, minha família não era da Umbanda. Minha mãe era católica, meu pai era... Católico. Todo mundo na mesma segmento. Católico, você tá ligado como é que é católico, né? Católico é tipo, não sei o que eu sou católico, né? Tipo, foda-se, sou católico. Então todo mundo era assim. Meu pai, tipo, mano, eu nunca tinha tido contato com igreja até fazer a primeira comunhão, assim, tipo, pra vocês terem uma ideia de como minha família era católica. Mas enfim. E aí o meu pai, eu lembro que de vez em quando ele saía com o meu padrinho, meio que às escondidas, assim, sacou? E depois de muito tempo eu fui entender que ele ia num centro espírita e não queria por algum motivo falar pra mim, assim, sei lá, que a gente soubesse. Porque minha mãe provavelmente sabia, né? Mas eu não sabia. Até um dia eu vi meu pai saindo de branco, assim, mas tudo bem. Mas enfim, o meu padrinho era da... O meu padrinho também era de tudo. O cara ele pegava espírito, né? Ele era armadilha de espírito. Ele pegava espírito. Então... Aí minha mãe foi num terreiro um dia pra tirar carta, porque ela gostava desses negócios de tarô, ela gosta até hoje. E é isso. Um dia vocês já entenderam, né? Agora, por que hermetismo? Porque assim, nessa época que todo mundo começou a me chamar para diversas ordens, eu fui chamado para ser Rosa Cruz, fui chamado para ser maçom, fui chamado para ser telemita, fui chamado para fazer parte da Otto, fui chamado para fazer parte dos Illuminati da Bavária, que é o Illuminati de verdade, não é esses caras que ficam pilantrando por aí. Fui chamado pra um monte de coisa e eu recusei todas elas porque eu achava que era meio maluquice, sacou? Tipo, mano, nada a ver. Fora a proposta dos Illuminati da Baviera, tipo, eu não via muita coesão nas coisas. Eu achava tudo muito fantasioso e muito fantástico, sacou? Mesmo a história da maçonaria, que é uma ordem que não é bem mágica, né? Não é uma escola de mistérios nesse sentido, eu achava muito mágico esse negócio de falar, não, porque os construtores de não sei o que aprenderam com não sei quem, não sei o que lá, e tarará. Eu achava muito maluco. Então eu sempre recusei. Até um dia que o pessoal da ordem veio me apresentar a proposta. Eles me chamaram, né? Foi até via Facebook, o primeiro contato. E aí a gente começou a conversar e eles me apresentaram o que era o hermetismo. E aí eu comecei a ver sentido, porque era uma escola de mistérios que era amplamente racional. Mesma forma que eles me apresentaram os 7 axiomas herméticos, era muito racional, era muito pé no chão, assim. Aí eu ainda perguntei, mas isso daí é magia? A dúvida que todo mundo tem quando vê meu canal, né? Isso é magia? Os caras falaram, porque magia vem de conhecimento, né? Magi é o vocábulo persa, ou magi é o vocábulo persa, quer dizer sabedoria. Quem sabe? Quem são os sábios? Os sábios são os colegiados da época onde o termo foi cunhado. Quem são os colegiados? São os caras lá da Pérsia que estudavam de verdade, né? Eles começaram a dissecar o corpo humano, começaram a desenvolver matemática, começaram a desenvolver astronomia, não astrologia, embora naquela época ainda chamasse astrologia. Começaram a desenvolver a medicina, começaram a desenvolver questões de medicina natural, essas coisas todas. Isso é magia. Eu falei, caralho, faz sentido. E aí no meio dessas conversas eu aceitei o hermetismo, que eu achei que fazia todo sentido. E aí a gente começou, foi apresentado o conceito lá, né, de que o hermetismo é
a explicação que explica as explicações, né, o fio condutor das explicações. Inclusive a própria Kabbalah hermética, por exemplo, é um jeito hermetista de estudar a Kabbalah, e por isso que ela parece um pouco mais lógica, embora tenha um monte de elementos, exatamente para vocês não caírem aí por aí. Mas aí eu aceitei por isso, porque eu achava que era muito mais lógico. E ainda assim eu não aceitei para ser chamado de mago. Eu aceitei porque eu achei que era uma forma muito mais objetiva de ver a vida do que você aprende na escola, por exemplo. Né? Porque você tem lá os 7 axiomas herméticos, e isso é magia aplicada. Então se você pega os 7 axiomas e aplica no seu dia a dia, você tem como prever coisas. E se você não entende do que eu estou falando, dá uma olhadinha na live de ontem, lá dos iniciados da Algon. Eu vou colocar o endereço aqui embaixo para vocês. Em determinado momento, eu começo a live falando que eu estou de mau humor. E em determinado momento, o Caco, que é grão-mestre da Algon, ele começa a me provocar. Ele começa a me contrariar. E eu percebo nisso. E eu falo para ele, olha Caco, eu entendo, eu estou de mau humor, ou seja, eu estou com uma determinada energia aflorada, só que eu entendo o que você está fazendo. Então, em vez de eu terminar de aflorar minha energia, eu vou para o seu polo oposto. Ou seja, eu estou usando a lei do gênero. Né? Eu compreendo a lei do gênero, consigo aplicar ela no meu dia a dia e isso vira a magia, porque eu mudei o meu dia. Inclusive o Caco até parou com as tentativas de me irritar, justamente porque ele entendeu que eu tinha entendido. Né? Então foi isso, por isso que eu sou hermetista hoje. Na verdade, de todas as outras linhas e vertentes, eu acho que é a única que faz sentido. Não que as outras estejam erradas, é a única que faz sentido pra mim. Porque inclusive, através do hermetismo, eu consigo explicar todas as outras. Mas eu não consigo explicar todas as outras através de cada uma delas. Tipo, a Goetia não explica todas as outras, pelo contrário, ela se fecha num buraco dela. A Telema também não explica as outras, ela se fecha no buraco dela. Fora o caos, é meio isso. Nino, você não acredita em vida após a morte? Eu não sei se eu acredito. Ao contrário de alguns camaradas por aí, e pode apostar, não tô dando indireta pra ninguém, porque tipo, isso é grande parte do mundo, tá? Pelo menos grande parte dos brasileiros. Eu acho que não há vergonha em dizer que não sabe. Eu acho que na verdade você só aprende a partir do momento que você sabe que não sabe. Aliás, quando eu chamo as pessoas de burras, é exatamente a isso que eu estou me referindo. Burro não é quem não sabe. Quem não sabe é ignorante e ignorância é legal. Burro é o cara que não sabe que não sabe. E aí você tem um negócio complicado, porque se o cara não sabe que não sabe, ele não consegue aprender, whatever. Eu trabalhei por 15 anos na Umbanda assumindo um paradigma de vida pós-morte, né? Porque a cosmovisão umbandista ela não funciona sem o paradigma da vida pós-morte, porque você tem os guias, e os guias já foram humanos, né? É o que Carwall, eu acho, vai chamar de humanos divinizados, etc e tal. Só que, questão de 2 anos antes de eu sair definitivamente da Umbanda, eu já estava meio que pondo em xeque essa questão, mesmo incorporando. Primeiro porque você tem que pôr em questão tudo que você faz, mas segundo porque eu ficava me perguntando se aquilo lá realmente era um guia, uma manifestação externa, ou se era eu. Porque em diversos momentos, primeiro, né, a gente nunca tem a certeza de que é o guia que está falando. Se alguém te fala que vai acontecer isso, é mentira. Você nunca tem certeza de que é um guia que está falando. Essas pessoas que falam pra você que esqueceram o passe, que não sei o que lá, que são inconscientes, é mentira, tá? A pessoa que esquece o passe, ela não é inconsciente, ela só não estava prestando atenção naquele negócio. O que acontecia comigo, inclusive. Várias vezes eu não estava prestando atenção no que estava acontecendo e o passe acontecia e depois eu cagava pra isso, né? Eu chamava até esse fenômeno de almoçador inconsciente, porque eu também não lembro o que eu comi ontem, e isso não quer dizer que eu sou inconsciente, né? Um almoçador inconsciente, mas enfim. Então eu comecei a pensar várias coisas, a olhar várias coisas, comecei a estudar a mente humana de uma forma um pouco mais profunda, comecei a estudar o cérebro humano de uma forma um pouco mais profunda, e aí alguns paradigmas começaram a cair por terra. Hoje em dia, eu não sei te dizer o que eu acredito nesse sentido, eu não sei mesmo. Eu não sei se existe uma vida pós-morte ou se eu passei 15 anos da minha vida me enganando e enganando outros. O que é uma perspectiva aterradora, mas é uma perspectiva que eu tenho que encarar de frente. Você, Dada, acredita em vida pós-morte? Você sabe que eu tenho a mesma opinião que você, né? Porque tem muita dúvida no passe. E muito mais porque eu sou plenamente consciente. Cara, pra ser sincero, eu nunca conheci uma pessoa, um médium que fosse inconsciente de verdade. E eu já passei por algumas pessoas que me falavam que era inconsciente, e alguns testezinhos foram feitos. Não só por mim, o Dada também fez. E esses testes deram negativo, saca? Então é assim, eu acho que não existe. Mas
o mundo é muito grande, né? Então suporta muita coisa, pode ser, quem sabe. Mas assim, eu não sei te dizer se eu acredito. Por enquanto eu acredito, na verdade. Eu não sei se a vida é real, se a vida pós-morte é real. Mas por enquanto eu acredito. Inclusive por enquanto eu ainda trabalho com os meus guias de vez em quando, assim, ainda chamo o Exu pra incorporar, ainda faço uns negocinhos desses. Mas eu confesso que eu tenho muita dúvida a respeito disso, cara. Bom, criançada, era isso. Um vídeo muito levezinho pra gente passar o feriado, né? Feriado geralmente nem tem muita gente aqui no meu canal, então eu resolvi fazer um vídeo leve pra vocês aí. Como tem muitas perguntas sendo feitas no vlog diário, por exemplo, a respeito de mim, e não a respeito de magia, ocultismo, essas coisas todas, eu resolvi fazer um vídeo particular pra vocês quebrarem as dúvidas. Eu não sei por que isso é importante, mas já que algumas pessoas gostam, tá aí. Beleza? Se vocês ainda têm mais algumas questões aí que querem saber mais de mim, faz o seguinte, deixa aqui embaixo os comentários. Esse vídeo não vai ter estreia, então deixa aqui embaixo os comentários. Aliás, se vocês estão vendo esses vídeos, vocês já sabem que não tem estreia, né? Olha que retardado, né? Mas enfim, deixa aqui embaixo o comentário, quem sabe eu faço um parte 2 desse vídeo, beleza? Espero que vocês tenham uma ótima vida, uma ótima... Eu sempre coloco um adicional, eu nunca falo o que é. Espero que vocês sejam as pessoas maravilhosas que vocês são, como diria o Cauê Moura, e tchau!